O Mahabharata, volume 2, capítulo 7, perdão, capítulo 8, né? Os Rakshasas mostram seu poder. Bom, Dhritarashtra chorou quando viu acerca da morte de seus filhos. Ó Sanjaya, temeroso estou, espanta-me ouvir sobre as proezas divinas de Bhima, porque eu vi também acerca da humilhação de meus filhos, abrasa-me a ansiedade. Qual será o resultado desta guerra? Tudo que me lembro são as profecias de Vidura. Pela influência do destino, parece que suas palavras se provarão verdadeiras. Os heróis Pandavas hão de triunfar, muito embora nossas forças encabeçadas por Bhishma e Drona parecessem tão invencíveis. Que austeridades realizaram eles, que conhecimento cultivaram eles, que bênçãos foram outorgadas a eles, ai de mim, condenados estão os meus filhos. Né? Ao prantear começou Dhritarashtra, Sanjaya o consolou, apesar de que o rei continuou a chorar por algum tempo, esforçando-se para se recompor, aganhou os braços do seu trono de ouro e continuou sua fala. Estou sendo castigado pelo destino, diz-me Sanjaya, porque meus filhos estão sendo mortos e continuam a viver os Pandavas. Não é possível avistar algum fim para o oceano de profunda angústia no qual estou sendo atirado. Sou como um homem que anela cruzar o oceano a nado e não existem dúvidas de que Bhima matará todos os meus filhos. Ó Sanjaya, descreve-me o que Duryodhana e seus generais estão fazendo ante a vitória dos Pandavas. Sanjaya sentou-se aos pés do rei com seus olhos cerrados. Ele podia ver tudo que ocorria no campo de batalha, em ambos os campos, visualizando a cena da tenda de Duryodhana. Ele disse: ouve atenciosamente, ó rei, e vossa majestade, tudo descreverei. Que utilidade há em guardar a esperança de ser vitorioso? Já foi informada a vossa majestade, muitas vezes no ateniente à posição dos Pandavas. Esses homens heróicos vivem somente para o prazer de Krishna. E o universo em si depende dele. Os filhos de vossa majestade são perversos e perpetraram numerosas maldades contra os seus primos. Agora estão colhendo os frutos amargos de sua semeadura. Sanjaya então continuou sua descrição da batalha. Duryodhana adentrou sua tenda com o coração afundado no peito. Dezenas de milhares de homens de suas tropas agora estavam mortos no campo de batalha. E Bhima matara 14 dos seus irmãos. Lágrimas de tristeza e frustração cascateavam por sua face conforme se assentava entre os seus conselheiros. Voltando-se a Bhishma, disse em uma voz carregada de pesar: ó avô, ao meu lado tenho tua pessoa, Drona, Shalya, Kripa, Kritavarma, Ashvatthama e muitos outros guerreiros inconquistáveis. Todos vós estáis dispostos a perder a vida pela minha causa. O número de nós em muito supera os Pandavas. Em tais circunstâncias, não é compreensível que estejamos sofrendo em suas mãos. Por que, ó herói, estamos sendo subjugados? Qual é o segredo do seu sucesso? Bhishma, após acomodar seu elmo prateado ao seu lado, voltou-se a olhar para Duryodhana. Ó rei, explicar-te-ei mais uma vez por que não podemos vencer os Pandavas. Para o teu próprio bem, fostes repetidamente aconselhado a apaziguar-te com eles, mas escolhestes ignorar tais instruções. Por conseguinte, terás de sofrer, com predito por todos os conselheiros, copiosamente até me vitimar a rouquidão, instruir tua pessoa com a esperança de fazer-te juízo recobrar. O que mais queres que eu diga? Contudo, porquanto desejo teu bem-estar e bem-estar de teus irmãos, mais uma vez eu tentarei. Bhishma compadeceu-se do filho de Duryodhana, que chorava sentado conforme se lembrava de seus irmãos, parentes e amigos que haviam morrido por ele. Embora o príncipe sempre houvesse desprezado o parecer dos seus bem-querentes, Bhishma tinha esperança que sua miséria torná-lo-ia mais receptivo. O comandante Kuru aguardou até que tivesse a atenção de todos os reis presentes, momento no qual falou em uma voz bastante sonora.
Ó monarca, ó Senhor da terra, nunca houve, não há e jamais há de haver alguém que possa tirar a vida dos Pandavas, enquanto Krishna os protege. E narrar-te-ei uma antiga história que ouvi quando eu residi no paraíso com a minha mãe. Né? Certa feita, quando Brahma estava sentado em sua assembleia com os deuses, a deusa Terra Bhumi foi ter com ele, chorando, disse-lhe que estava aflita pelos atos pecaminosos dos demônios Danavas, todos os quais haviam nascido na terra. Assim buscou o refúgio do criado não nascido. Ó meu senhor, ela orou todos os energéticos e viciosos Daityas, Danavas e os deuses mataram em batalha. Apareceram agora na terra como reis e guerreiros. Já não mais consigo suportar o fardo de homens tão cruentos que me violam e roubam meus recursos a fim de utilizarem-nos em seu prazer egoísta. Conduído da situação de Bhumi, Bhishma prosseguiu. Brahma, acompanhado dos deuses, foi sem demora até o ilimitado oceano de leite, onde se deita o inconcebível Vishnu. Depois de oferecer orações à personalidade suprema, disse-lhe o tormento que vivia a terra. Brahma, então, ouviu Vishnu responder-lhe dentro do seu coração, onde o Senhor sempre reside como a superalma de todos os seres. O Senhor informou que logo apareceria na terra de maneira a destruir os demônios. Seus servos pessoais encarnariam junto com ele. Todos os deuses deveriam se expandir por meio do seu poder místico e nascer na terra. Com os seus préstimos, o Senhor realizaria seu plano divino da salvação da terra. Bhima descontinuou seu discurso, olhou para Duryodhana. Ele sabia que o Kaurava pouco se interessava em histórias. Conquanto propenso a aceitar que Vishnu era o ser poderoso que agia em favor dos deuses, Duryodhana não aceitaria a identidade de Vishnu como o Senhor Supremo. Duryodhana não era um homem religioso nesse sentido. A despeito de cumprir seu dever religioso como um kshatriya, não era adepto de nenhum conceito de servir e agradar a um senhor que tudo controla. Ele acreditava em seu próprio poder pessoal. Ele acreditava em seu próprio poder, agora em um momento dificultoso e de infelicidade, que era evidente que seu poder pessoal era limitado. Bhishma carregava consigo a esperança de que o encontraria aberto. Ele prosseguiu, endereçando-se ao angustiado príncipe. Esse eterno e indescritível Senhor Vishnu agora apareceu como Krishna. Na verdade, Krishna é a origem de Vishnu. Não há distinção entre as duas personalidades. Ó Duryodhana, já informaram a tua pessoa que Krishna e Arjuna são os dois virtuosos rishis, Narayana e Nara. Informo-te agora também que os muitos reis e kshatriyas e guerreiros com eles são expansões dos deuses. Os próprios Pandavas são todos antigos Indras de diferentes eras. Através deles, Krishna executará seu plano divino de matar os demônios que se reuniram com o teu exército, ó rei. O desejo de Krishna é indetenível, porque é ele o mistério supremo, o refúgio supremo e a glória suprema. Não o subestime julgando um homem comum. Deves adorar a esse ser inexaurável de energias ilimitadas. Os sábios afirmam que alguém que considera Krishna um homem comum é um tolo, um pecador. Bhishma encerrou sua fala e Duryodhana sentado refletia. Era difícil aceitar que Krishna fosse o todo-poderoso ser supremo. Indubitavelmente era uma pessoa extraordinariamente poderosa, mas Deus... algum ser poderia reivindicar para si tamanho poder? Alguma grande força ou poder estava por trás de tudo? Isso era certo, mas como poderia ser uma pessoa
Como essa pessoa poderia ser Krishna, que se aliara aos seus inimigos? Afinal, ele, Duryodhana, o rei dos Kuros, era realmente uma pessoa assim tão irreligiosa? Todos o condenavam como tal, mas sempre cumprira seus deveres e tentara governar com justiça. Se Deus existia, por que haveria de se opor à sua pessoa? Contudo, se Krishna era Deus, certamente explicaria por que os Pandavas se revelavam adversários tão formidáveis. Por que, entretanto, favorecia os filhos de Pandu? Duryodhana respirou fundo. Fala-me mais sobre Krishna. Ele pediu com sua voz, em um tom brando, a ele bastante incomum. Sempre ouço que ele é o mais elevado dos seres. Ó avô, desejo saber tudo sobre a sua posição e glória. Bhishma então descreveu a opulência de Krishna, segundo ouvira de Narada, Vyasadeva, Markandeya e Parashurama. Todos esses eruditos sapientes aceitam a divindade de Krishna, consideram o mestre e mantenedor de todos os seres. Ele é o bem-querente, o amigo de todos, mas tu não vês assim, ó rei. Por esta razão, julgo-te um rakshasa de coração e mente perversos. Encontra-te imerso em ignorância, absorto exclusivamente em pensamentos de felicidade egoísta. Destarte não te é possível conhecer Krishna, dado que somente é conhecido por aqueles livros de luxúria, da cobiça e da ira, e que se reconhecem como seus servos eternais. Ó rei, tenta ver tudo dessa maneira, porquanto somente assim podemos nos conduzir à felicidade perpétua. Congraça-te e vive feliz com teus primos, não conseguirás vencer esta guerra. Tua inimizade para com Krishna e os Pandavas resultará somente em desdita e fracasso. Ouvindo Bhishma falar demoradamente sobre Krishna, muitos dos reis em torno de Duryodhana passaram a considerar o Jadava a pessoa suprema. Mesmo Duryodhana começava a cogitar a hipótese. Talvez Krishna fosse algo mais do que um homem, ou mesmo mais do que uma personalidade celeste. Contudo, era tarde demais para retroceder com a guerra. Dependente de quem fosse Krishna, os Pandavas eram inimigos de Duryodhana. Logo nada lhe daria. Se queriam o reino, teriam de pelejar por ele. Mesmo se os exércitos dele se constituíam de expansões dos deuses, as forças de Duryodhana seriam dotadas de poder pelos Danavas, cujo poderio era igual ao dos deuses. Duryodhana dispensou a assembleia e retirou-se para o seu quarto. Antes de deitar-se de modo a dormir, curvou-se a Krishna. Se o herói odiado era de fato o supremo, não haveria nenhum mal em oferecer-lhes respeitos. Talvez, pensou o príncipe, sua própria sorte pudesse mudar. Então, deitando em seus lençóis de seda brancos como leite, Duryodhana adormeceu cheio de incerteza. Hare Krishna, Mahabharata, volume 2, capítulo 8. Os Rakshasas mostram seu poder. O lado de Duryodhana resistiu à cavalaria Naga, com grande divisão de cavaleiros da região montanhosa de Gandhara, liderada pelos 6 irmãos mais novos de Shakuni. Em fortes armaduras e bradando gritos de guerra, correram de encontro a Iravan e suas tropas e penetraram pelas forças determinados a alcançarem a vitória ou o paraíso. Iravan riu alto, chamando por seus seguidores: matai todos esses guerreiros por qualquer meio que encontrarem. Os Nagas exibiam esplêndidas habilidades de cavalgação e luta. Seus cavalos pareciam flutuar e suas armas caíam por todos os lados sobre os seus oponentes. Os guerreiros Gandharas foram trucidados, restando somente os irmãos de Shakuni para
para se oporem aos Nagas. Eles arremessavam lanças contra Iravan, que penetraram sua armadura. As lanças vazaram seu peito, suas costas e suas musculosas pernas. Inabalado, Iravan removeu as lanças e arrojou-se de volta aos seus rugentos inimigos. Ele apeou do seu cavalo com sangue correndo de suas feridas, desembaiando um espantoso sabre, precipitou-se em direção aos filhos de Suvala. O alteroso Naga parecia uma montanha móvel coberta de óxido vermelho. Girando seu sabre e broquel, protegia-se dos ataques de todas as direções, muito embora os príncipes Gandharas atirassem centenas de flechas contra ele. Não foram capazes de encontrar nenhuma falha em sua guarda. Então rodearam Iravan e rojaram seus longos chuços. Neutralizando seus chuços, Iravan saltou com seu sabre e decepou-lhes os braços e as pernas. Seus membros mutilados caíram sobre a terra juntamente com suas armas, armaduras e escudos. O sabre de Iravan então bailou com mortal precisão, decapitando seus antagonistas. Unicamente um príncipe escapou, Vrishaba, que buscou rapidamente por Duryodhana de modo a reportar-lhe as forças Gandharas, que as forças Gandharas haviam sido aniquiladas. Um arroubo de ira possuiu Duryodhana. Ele chamou-a por Alambusha, um robusto Rakshasa de aparência terrível. Alambusha aliara-se a Duryodhana, uma vez que odiava Bhima, quem ceifara a vida de Baka, seu irmão. Quando diante de Duryodhana, o Kaurava disse: contempla a destruição causada pelo filho de Arjuna. O mestre das ilusões, Iravan, somente pode ser detido por alguém de igual poder. O herói, tens o poder de ir a qualquer lugar, quer na terra, quer no céu, e podes também assumir qualquer forma que desejes. Derrota, pois, Iravan, o sobrinho de teu inimigo jurado. Assim se dará, respondeu o Rakshasa, antes de bradar seu horrível grito de guerra e correr em direção a Iravan. Por meio de seu poder místico, ele criou uma grande divisão de demônios. Montados sobre cavalos de guerra, os demônios guerreiros traziam consigo lanças providas de pontas serrilhadas e clavas ostensivas e sujas de sangue. Vendo a Alambusha correndo de encontro a si, Iravan reuniu seus cavaleiros. Então os Nagas e os Rakshasas se embateram. Logo ambos as divisões estavam mortas. Iravan e Alambusha enfrentaram-se assim como Indra enfrentou a Vritasura em tempos pretéritos. Quando o Rakshasa aproximou-se de Iravan, o Naga floreou seu sabre e despedaçou a espada do adversário. Alambusha ergueu-se aos céus e Destarte frustrou o ataque de Iravan. Valendo-se de seus próprios poderes, Iravan seguiu Rakshasa para os céus. Em sua armadura brilhante, os lutadores pareciam dois planetas a se colidirem. Né? Assaltando o Rakshasa com grande força, Iravan decepou seus membros e mutilou seu corpo, mas Alambusha, de algum modo, conseguiu evitar a morte. Imediatamente apareceu ele em um corpo jovem. Iravan cortava vezes e mais vezes com seu sabre e com seu machado de guerra, mas o Rakshasa reaparecia em novo corpo cada vez. Alambusha rugiu desarmoniosamente, o som produzido tomando os céus repentinamente assumiu uma forma horripilante e descomunal no qual tentou capturar Iravan. Entre milhares de combatentes assistiam a tudo da superfície da terra. Iravan também criou suas ilusões. Ele apareceu em uma enorme forma similar a Anantasesha. Ele estava rodeado por numerosos outros nagas nas formas de serpentes de aparência terrível. Eles fecharam o cerco em torno de Alambusha, revelando suas presas e cuspindo fogo.
O Rakshasa, após refletir por um momento, assumiu a forma de Garuda, arremetendo-se velozmente em direção à superfície como uma ave de rapina devorava seus antagonistas. Iravan confundiu-se perante os poderes ilusórios de Alambusha. Conforme o Naga reassumiu sua forma pessoal, Alambusha precipitou-se em sua direção, brandindo sua longa espada. Com um poderoso golpe, decapitou Iravan, cuja cabeça ataivada por brincos e diadema, caiu sobre o chão, como a lua a cair dos céus. Duryodhana e seus seguidores manifestaram sonoramente sua empolgação e guerrearam com renovado vigor. As forças pandas, por sua vez, gritaram em desalento. Em outro lugar do campo, Arjuna batalhava contra os Sanspitakas, ignorantes da morte de seu filho. Gatotkacha, entretanto, vira o perecer de Iravan, encolorizado, urrou estrondosamente. A terra, juntamente com suas montanhas e lagos, tremeu quando o assustador grito ecoou pelas colinas distantes. Os Kauravas deram consigo trêmulos e suados, seus membros paralisaram devido ao medo e relanceavam as direções a fim de tentar encontrar a origem de tão tenebroso som. Atormentados pelo grito, fugiram por todas as direções, como veados ameaçados por um leão. Gatotkacha ergueu sua fulgurante tridente e avançou em direção aos Kauravas. Ele tinha o amparo das hordas de Rakshasas que haviam todos assumido formas horríferas. Quando entraram em batalha, dispersaram as tropas inimigas, como o vento expulsa seus soprares, a poeira e outros fragmentos. Bom, Mahabharata, volume 2, capítulo 8. Os Rakshasas mostram seu poder. Duryodhana viu suas forças fugirem temerosas ante a visão dos Rakshasas. Com um grito de guerra, manteve-se firme para afrontá-los. Digitou seu arco e desalvojou numerosas setas longas e de ponta deveras afiadas. Atrás dele estava uma grande divisão de elefantes. Eles correram de encontro aos Rakshasas, bramindo seus gritos de guerra repetidamente. Gatotkacha estava furioso, gritando. Ele e seus fiéis seguidores chocaram-se com as forças de Duryodhana. Os vigorosos Rakshasas atacaram os elefantes com flechas, dardos, sabres, arpões, machados e martelos de guerra. Matavam os guerreiros sobre os elefantes após os que erguiam penedos e árvores e matavam os elefantes. Havendo arrasado toda a divisão, os Rakshasas vitoriavam-se em urros. A ira colocou Duryodhana fora de si, despreocupado com sua própria vida. Disparou em direção a Gatotkacha e suas tropas. O notável Kura atirou incontáveis flechas sobre seus inimigos. Dezenas ele matou e caíram agonizando em gritos. Duryodhana exibia embasbacante bravura enquanto cortava o campo. Suas setas voavam como raios e injuriavam severamente os Rakshasas. Gatotkacha então atacou pessoalmente Duryodhana. Embora Gatotkacha haja precipitado em sua direção como a morte encarnada, Duryodhana não cedeu. Uma vez próximo bastante, o Rakshasa colocou-se a repreendê-lo. Ó vicioso, hoje minha dívida com os meus pais, os quais exilastes, usurpastes, tão probos e insultastes sua casta consorte. Ó homem de inteligência perversa, desgraça da linhagem tua, por esses e tantos outros insultos, hei de punir-te. Enfrenta-me, se possuis alguma coragem. Ao mordendo os próprios lábios, Gatotkacha dispensou uma chuva de flechas contra Duryodhana, que se assemelhou a uma montanha sobre uma tempestade na estação das chuvas. Mas ele suportou as flechas sem recuar, como se fosse um elefante receber uma chuva de flores. Ele respondeu ao Rakshasa com 25 flechas que caíram como serpentes que caíram sobre a montanha Gandhamandana. Trespassando e sangrando, Gatotkacha determinou-se a matar Duryodhana.
Olvidando o voto de seu pai, empunhou uma monumental lança capaz de penetrar rochas. Ele brilhava com uma refulgência majestosa quando Gatotkacha ergueu-a para destruir Duryodhana. Vendo o Korava em perigo, o líder de uma divisão de elefantes, um rei chamado Banga, incitou seu elefante e ele colocou-se entre Duryodhana e o Rakshasa. No exato momento que a lança fora atirada, atingido pela lança ardente, o elefante foi morto. Instante no qual o rei saltou de suas costas. Duryodhana ferveu em raiva, suas forças pereciam por toda parte. Agora o filho Rakshasa de Bhima colocava-se diante dele como uma montanha inabalável. Como seria possível superá-lo? Porém, em mente seu dever kshatriya, o príncipe Korava manteve-se firme. Ele disparou numerosas setas em chamas contra Gatotkacha, as quais se assimilavam a uma chuva de meteoros. O Rakshasa esquivou-se com grande velocidade, evitando todas as flechas, rugia repetidamente, petrificando seus inimigos. Ouvindo suas vociferações, Bhishma receou pela vida de Duryodhana. Rapidamente teve com Drona e disse: parece, a partir dos seus gritos, que Gatotkacha está derrotando o rei. Nenhuma criatura pode vencer o filho de Bhima. Somente tu podes socorrer o rei. Resgata-o de imediato. Que a sorte esteja a seu favor. Drona prontamente rumou em direção aos bradares de Gatotkacha, seguido por Ashvatthama, Kripa, Balika, Somodata, Shalya, Burishvara e outros guerreiros puros. Ao alcançar Duryodhana, Drona viu que estava sobrecarregado. Rapidamente tirou uma saraivada de flechas contra Gatotkacha, enquanto os demais Kurus atacavam o exército Rakshasa com setas, dardos e lanças. O estalo de cordas de arco golpeando luvas de couro assemelhava-se ao estalar de bambuzais em um incêndio florestal. Contra os Rakshasa, os Kurus arremessavam suas lanças, as quais voavam pelo ar com milhares de víboras. Avistando a força Kuru vindo em sua direção, Gatotkacha riu e firmou seus pés. Com outro terrível berro, arqueou seu imenso arco e disparou uma seta de ponta de lua crescente que destruiu o arco de Drona. Com outras flechas, feriu todos os líderes puros e arruinou suas bandeiras. Tão ligeiros eram seus movimentos que os Kuru praticamente não tinham qualquer oportunidade para exercitar suas armas contra ele antes que serem ofendidos por suas flechas. O poder de suas flechas atirava-os longe e atordoados. Muitos sentavam-se em suas quadrigas com ferimentos aturdidos. Conforme os Kurus recuavam com decorrência do selvagem assalto, Gatotkacha centrou sua atenção em Duryodhana, correndo em sua direção com a sua arma em riste. Vendo isso, os Kurus se reuniram e choveram flechas sobre o atroador Rakshasa. Dolorosamente ferido, Gatotkacha subiu alto no céu, tal como uma águia. Seus bramires chegaram ao destino e que disse a Bhima: eis certamente os bramidos do teu filho. Suspeito que esteja sob ataque de muitos poderosos hostilizadores. Ou melhor, entre os homens, vai-se imediatamente em teu auxílio. Bhima, obediente à instrução de seu irmão, correu no encontro de Gatotkacha, assistido por outros guerreiros, pândavas sobre quadrigas e um grande contingente de soldados de infantaria. Quando próximo de seu filho, vociferou um urro de guerra, ouvindo que se empalideceram os Kurus. Quando investiu contra eles, muitos fugiram. Os Kurus de destaque, entretanto, não o fizeram. Uma violenta batalha se deu entre eles e as forças combinadas de Gatotkacha e Bhima. Duryodhana reuniu suas tropas, as quais retornaram para o combate unicamente para serem dizimadas pelos explosivos guerreiros Pandavas. Bom, o chão cobriu-se de corpos mutilados de homens beligerantes de ambos os grupos. A colisão de armas contra armaduras era ensurdecedor. Uma densa nuvem de poeira vermelha tomou o ar, a razão pela qual ninguém era capaz de ver algo claramente. Nesse embate horrendo e confuso, amigos atacavam amigos, incapazes de distingui-los
os adversários. Gradualmente havia tanto sangue derramado sobre o chão que a poeira começou a assentar-se. Tudo novamente se tornou visível, revelando cenários de destruição por toda parte. Bhima e Gatotkacha varriam o campo de batalha com vendavais, matando milhares de homens. Duryodhana viu suas forças serem derrotadas. Ele ordenou a Bhagadatta, o rei de Prajyotsa, que atacasse Bhima, seu filho, um imponente guerreiro. Estava sobre um grande elefante, não menos poderoso do que Airavata. Parado por uma vasta divisão de elefantes, foi ter com Bhima, a quem seu desafio. A quem clamou seu desafio. Vendo aproximar-se com uma montanha móvel, os guerreiros pândavas rodearam-no e flecharam fartamente seu elefante, que jazeu sobre o seu corpo. Ferido por centenas de flechas, o imenso paquiderme assemelhava-se a uma colina decorada com flechas de creda vermelha. A besta barriu em fúria e, levantando-se, disparou em direção aos seus inimigos, fazendo tremerem quadrigas inteiras. Com seus cavalos, quadrigários e guerreiros, malgrados seus ferimentos, o elefante era indetível. O regente dos Dáksharas subiu um outro elefante e arremeteu-se em fúria contra Bhagata. Os dois elefantes colidiram, mas o animal de montaria de Bhagata não se abalou. O elefante, em contrapartida, cambiou para trás em rápida sucessão. Bhagata pinchou contra ele 14 lanças embelezadas por pedras preciosas, providas de pontas longas e farpadas. Essas perfuraram a armadura do elefante e o atordoaram. Grunhindo de dor, o elefante do rei da Charva virou-se e saiu em disparada, trombando contra o exército que pertencia. Bhagadatta rugiu em júbilo e aguilhou o seu próprio animal, que se colocou a errar titubeante pelo campo de batalha. O imparável elefante arrasava divisões de soldados conforme corria em diversas direções. Os pandas dispersaram-se por todas as direções e gritando em horror. Gatotkacha então desafiou Bhagadatta com seu grito exasperado, assumindo uma forma descomunal, atirou um fulguroso tridente contra o elefante. Em seu voo, o fogo ele cuspia. Bhagadatta de pronto disparou uma seta de ponta em forma de lua crescente que cortou a arma voadora antes que atingisse. Partida caiu por terra como 2 meteoros vindos do céu. Bhagadatta então arremessou um brilhante chusso, tendo como alvo o Rakshasa. Gatotkacha saltou alto e agarrou o chusso, gritando, quebrou contra sua coxa com o regozijo dos Pandavas. Tomado de ira, Bhagadatta correu em contra os guerreiros Pandavas, apoiado por sua divisão elefantina, e feroz embate foi travado. Gatotkacha mantinha Bhagadatta sem possibilidade de recuo, enquanto Bhima e os demais guerreiros chacinavam as tropas inimigas.